Bom dia, queridos e amados irmãos, mais um dia nessa segunda-feira, estamos na lição de número 8, estudando sobre o tema Além da Aliança. E o assunto que nós vamos tratar referente a esse tema, nessa segunda-feira, dia 17 de maio, laços que unem. Que laços que nos unem ao Senhor? É sobre isso que iremos estudar. O verso para memorizar encontra-se ali em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz assim: portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vejam bem aqui, queridos, que o Senhor diz de maneira bem clara com quem que ele guarda a sua aliança e a misericórdia. Até 1000 gerações. Com aqueles que o amam e guardam e cumprem os seus mandamentos, ou guardam os seus mandamentos. Queridos, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, é o texto base que nós iremos usar aqui para adentrar nesse assunto, laços que unem, que nos unem ao Senhor. Deuteronômio 4, verso 13 diz assim, então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Queridos, por mais que tenhamos enfatizado que a aliança é sempre uma aliança de graça, e é de fato, que é unicamente o resultado do oferecimento de um favor imerecido da parte de Deus aos que entrem em uma relação de salvação com Ele, a graça não é uma licença para desobedecer a Deus. Pelo contrário, a aliança e a lei estão intimamente ligadas uma à outra. Elas são, na verdade, inseparáveis. A lei de Deus estabelece os limites da nossa relação com Deus e os limites da nossa relação com o próximo. Você sabia disso? Queridos, lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, nós vamos ver e compreender que de fato Deus nos salvou pela sua graça e não pela obediência à lei. Mas é importante você entender que a lei de Deus ela faz parte do processo da salvação. Mas vamos ler lá, Êxodo capítulo 12, verso 13, para você entender que de fato nós somos salvos pela graça. Diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vemos claramente então nesse texto que o povo de Israel foi liberto da 10ª praga do Egito, que foi a última praga, que era a morte dos primogênitos. Né? E vemos aqui, queridos, que eles foram salvos não pelas suas obras, e sim pelo sangue que estava ali marcado em suas portas. Portanto, a salvação para eles foi por intermédio do sangue, assim como é para nós também. Hoje, na nova aliança, somos salvos pelo sangue de Cristo. Mas isso tem um significado muito mais profundo. O povo de Israel deveria ter um estilo de vida diferenciado dos demais povos. E esse estilo de vida era baseado na obediência da lei moral de Deus. E isso se estende a nós também. Isso faz parte do pacto da aliança de Deus com o homem. Queridos, ao refletirmos sobre o que é uma aliança, faz todo sentido pensar que o conceito de lei é parte integrante dela. Se entendermos a aliança como, entre outras coisas, um relacionamento, é necessário traçar certas regras e limites. Quanto tempo duraria um casamento, ou uma amizade, ou uma sociedade de negócios, se não houvesse limites nem regras especificamente expressos e subentendidos? Imagine um marido que decide ter uma namorada, ou um amigo que decide tirar proveito da carteira do outro, ou um sócio que, sem combinar com a outra parte, convida uma outra pessoa para se juntar à sociedade. Essas ações seriam uma violação de regras, leis e princípios, você concorda? Quanto tempo durariam essas relações desregradas? Por isso são necessários limites, linhas especificadas e regras estabelecidas. Só assim a relação pode ser preservada. Pense em alguém
com quem você tem um relacionamento íntimo, seu esposo ou sua esposa, né? O que aconteceria com um relacionamento se você não se sentisse limitado por regras, normas ou leis, mas acreditasse que tem liberdade para fazer o que você quiser? Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Do que adianta dizermos que o amamos, né, se nas nossas atitudes não demonstramos isso? Queridos, veja que o Senhor Jesus, veja que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Lá em João, capítulo 14, verso 21, olha o que o Senhor Jesus fala a respeito disso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha lá também, na primeira epístola de João, no capítulo 2, do verso 3 e 4. Veja que fica bem claro essa questão. E nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que palavra dura, né, queridos? Mas não é eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que está falando. Não temos o poder, não temos a liberdade, né, para julgar a ninguém. Devemos olhar para a palavra de Deus, analisar a nossa vida e ver se enquadramos dentro da vontade de Deus. Olha o que o Senhor Jesus também diz a respeito disso, de uma maneira bem simples e objetiva. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. É simples assim, querido. A aliança de Deus, que Deus fez com Israel, continha vários requisitos que seriam cruciais para manter o relacionamento especial que ele buscava ter com o seu povo. Não ocorre isso da mesma maneira hoje conosco, que estamos na nova aliança? Queridos, muitos pastores usam aquela passagem de Mateus capítulo 22, 35, 40. Muitos irmãos sinceros também, né, ensinam que Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, em detrimento dos 10 mandamentos que compõem a lei de Deus. Vejam, Jesus não anulou a lei nessa passagem. Muito pelo contrário, é simples você entender. Imagina aqui esse livro que eu tenho aqui. Né? Imagina esse livro aqui. Se eu resumi-lo, quer dizer então que ao resumir esse livro aqui, todo o restante pode se jogar fora, não presta. Muito pelo contrário, queridos. O resumo de um texto aponta que ao você resumi-lo, indica que em poucas palavras conseguiu exprimir a essência e o significado do texto. E sabe qual é a essência da lei? A própria Bíblia responde isso. É importante você entender isso para que você não seja ludibriado por ensinamentos errados aí e você pode até acabar perdendo a sua salvação por não compreender o texto bíblico. Veja que o Senhor diz que em sua palavra que o seu povo perece por falta de conhecimento. Mas qual que é a essência da lei? Quando Jesus ele resume os 10 mandamentos, ele está exprimindo a essência da lei. Né? E quando você observa esse texto, você vai ver que Jesus responde que o principal mandamento da lei ali, ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora veja aqui a essência da lei, está lá em Romanos capítulo 13, do verso 8 ao 10, está bem claro. Diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás. Veja aqui, que mandamento que ele está falando aqui? Sobre os 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, no caso aqui os 4 primeiros mandamentos que ele não citou, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei
é o amor. Queridos, é simples nós entendermos isso. Se você entender, se você olhar os 10 mandamentos que está lá em Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5 também você vai encontrá-los, você vai perceber uma coisa. Os 4 primeiros mandamentos é o nosso amor direcionado a Deus. Os 6 últimos mandamentos é o nosso amor direcionado ao próximo. Portanto, ao resumir os 10 mandamentos em 2, você entenderá que amar a Deus e amar ao próximo, você estará cumprindo a lei. Isso não significa que nenhum dos mandamentos já não servem mais. E infelizmente muitos ensinam isso porque não guardam, a maioria das igrejas não guarda o 4º mandamento da lei de Deus, que é a observância da guarda do sábado. Queridos, entendam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é complicada de se entender quando você estuda a Bíblia da maneira correta. Mas que o Senhor Jesus possa, através do Espírito Santo, lhe ensinar, convencer, porque quem tem esse poder é o Espírito Santo. Cabe a nós apenas transmitir o Evangelho a qual Ele nos ortogou lá em Mateus 28:19. Que o Senhor Jesus possa abençoar o seu dia, tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Quer cumprir o mandamento de Deus? Além de Deus, ame a Deus e ame ao seu próximo. Que o Senhor Jesus possa abençoar o seu dia, a sua semana. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau!